Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes, hoje, quarta-feira, dia 16 de março de 2016. E vamos trazer os principais assuntos do esporte. Ontem nós tivemos o Libertadores, vamos falar também das competições pelo Brasil, já que neste meio de semana começa a Copa do Brasil. E o Flamengo já está aqui no Nordeste, está em Aracaju, vai enfrentar o Confiança hoje à noite. E ontem teve uma recepção calorosa na chegada em Aracaju. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes também do Campeonato Alagoano, que terá rodada nesta quarta-feira, e o que definiu a CBF com a presença de mais um representante de Alagoas na Série D esse ano. Isto significa que as possibilidades de o CSA ser um representante de Alagoas na Série D em 2016 acabaram aumentando com esta decisão da CBF. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Essa é a Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia. Ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa.
forte como o povo nordestino. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Beleza, então, agora sim, começando o Canal Esportes. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do portal gazetaweb.com e pelo aplicativo através do seu smartphone TV Mar. Você procura esse aplicativo na sua loja virtual, né, TV Mar, e lá você vai poder acompanhar e vai baixar, claro, esse aplicativo para o seu celular e assistir nossa programação. Estamos aqui ao vivo, né, na manhã desta quarta-feira e vamos falar de muito futebol, de muitos esportes. Vamos começar a falar de UFC. Na Austrália, o evento vai acontecer no próximo final de semana e tem atleta que é considerado um fenômeno, um verdadeiro matador no octógono. Vamos ver. Mark Hunt e Frank Mir fazem a luta da noite, né, nesse UFC que será na Austrália, em Brisbane, na Austrália. E por falar em Austrália, nós tivemos o encerramento de uma das etapas em Gold Coast e que acabou tendo um brasileiro que chegou muito perto de conquistar a etapa, mas acabou vendo essa oportunidade ser superada. Brasileiros que ainda restavam na competição. Nas quartas de final, o Mineirinho, atual campeão mundial, foi eliminado pelo australiano Matthew Wilkinson. Na semifinal, Matthew Wilkinson foi melhor que Felipe Toledo e despachou o brasileiro, que era o atual campeão da etapa. O dia era mesmo de Matthew Wilkinson. Na final contra o norte-americano Colonre Andino, o australiano conseguiu uma virada nos minutos finais e ficou com o título. Matthew Wilkinson, campeão da etapa de Gold Coast no Mundial de Surf. A próxima parada será em Bells Beach, também na Austrália, a partir do dia 24 de março. Nossa, não te dá saudade quando você fazia isso? Aí, o Matthew Wilkinson conquistou essa etapa, mas tem muita coisa ainda até o final da temporada, né? Nessas etapas que serão disputadas no circuito mundial de surf. Vamos dar uma falada em Liga dos Campeões da Europa, né? Ontem nós tivemos partidas sendo realizadas pela fase oitavas de final. Os segundos confrontos desta fase que acabaram definindo os classificados para as quartas de final desta Liga dos Campeões da Europa. Nós já tínhamos a confirmação do Real Madrid e da equipe do Wolfsburg na semana passada, né? As equipes acabaram conquistando essa condição. O Paris Saint-Germain já havia se classificado também na semana passada. O Benfica, que também já tinha derrotado o Zenit por 2 vezes, conquistou classificação. E ontem nós tivemos outros 2 jogos, nós vamos colocar na tela esses resultados. Tivemos um 0-0 no tempo normal entre Atlético de Madrid e PSV. O primeiro jogo também 0-0, esse empate sem gols persistiu nas 2 partidas, mas nos pênaltis, o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, conquistou a classificação. Vamos dar uma olhada então nas cobranças de pênalti que acabaram definindo a classificação do Atlético de Madrid para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver. Imagens do Esporte Interativo, você acompanhando aqui no canal Esporte Interativo aqui no Brasil, a emissora que detém os direitos de transmissão, né? Depois de 16 cobranças, o Atlético de Madrid venceu por 8-7
e acabou conquistando classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Você está vendo as imagens. Cobrança a cobrança. O aproveitamento de quase 100% dos atletas, né, rapaz? De quase 100% dos atletas. Mas aí, o travessão salvou o Atlético de Madrid. E na cobrança veio a classificação. Final, Atlético de Madrid 8-7 nos pênaltis. Você viu esses detalhes aqui no Canal Esportes. Tivemos um outro 0-0 ontem. Foi na partida entre Manchester City e Dinamo de Kiev. O jogo foi realizado na Inglaterra. Foi 0-0 o jogo. Mas na primeira partida, aí sim, o Manchester City já havia conquistado uma ampla vantagem, porque tinha vencido na Ucrânia por 3-1. Então podia até perder por 1-0 e estaria classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa, mas segurou o 0-0 e ficou assim classificado para a próxima fase. Lembrando que nós vamos ter nos próximos dias o sorteio, porque essa semana ainda nós vamos ter algumas partidas pela Liga dos Campeões da Europa. Teremos hoje esses dois jogos aqui. Vamos colocar na tela aí, Felipe, esses dois jogos. Barcelona e Arsenal no Camp Nou, às 4h45. E o Bayern de Munique jogando contra a Juventus, também no mesmo horário na Arena de Munique. São os dois jogos. Lembrando que o Barcelona tem uma vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-0, pode até perder em casa, fato que não acontece há mais de 30 rodadas, há mais de 30 jogos, né? E primeiro jogo 2-2, Juventus e Bayern de Munique, tudo em aberto para essa segunda partida. Lembrando que o Bayern de Munique já começa o jogo classificado, 0-0 e 1-1, dá a classificação ao Bayern de Munique pelos dois gols marcados na primeira partida, que terminou empatada em 2-2. A Copa do Brasil começa hoje. Muitas equipes já acabaram ganhando destaque no Brasil. Equipes de pequeno, de médio porte, que chegaram mais longe nesta competição. Vamos dar uma repassada nas grandes conquistas desta Copa do Brasil em mais uma edição que começa nesta quarta-feira. Em 1991, você acompanhou aí o Criciúma, 92 Internacional, aí pulando para as equipes que têm um título. Em 99, o Juventude foi o campeão. Aí o momento da comemoração, você lembra ali, né, da comemoração do Juventude, na época que o Juventude estava muito forte para a disputa do Campeonato Nacional. Em 2004, o Santo André foi surpresa, derrotou o Flamengo na final. Em 2005, outra surpresa, o Paulista de Jundiaí, campeão também da Copa do Brasil. Equipes que participaram no ano seguinte da Libertadores, viu? Em 2007, o Fluminense conquistou o título em cima do Figueirense. Aí o gol que deu o título ao Flu. O Sport foi campeão em 2008, em cima do Corinthians. Sport de Carlinhos Bala na fase, viu? Olha o Felipe aí, aceitando esse gol. 2010 deu Santos, em cima do Vitória. É do Dracena comemorando muito. Em 2011, o meu Vasco da Gama, time inesquecível aquele, em cima do Curitiba, de Marcelo Oliveira, lá no Couto Pereira. Em 2014, o Atlético Mineiro. Equipes que conquistaram por uma vez apenas só a Copa do Brasil, né? Uma vez só. Aí os times que têm 3 conquistas. Em 95, o Corinthians, em cima do Grêmio. Lembro muito bem desse jogo. Marcelinho fez a diferença. Imagens da ESPN. O Corinthians em 2002, diante de um brasiliense, surpresa na competição. Olha o David aí, técnico do Cruzeiro. E em 2009, mais uma vez o Corinthians, 3 conquistas da Copa do Brasil, né, rapaz? Aí o Corinthians. Palmeiras também tem 3 conquistas em 98. Olha o Oséias ali, rapaz. Lembra do Oséias, Felipe? É, o Oséias. 2012,
deu Palmeiras de novo contra o Curitiba, Palmeiras de Filipão. Curitiba que em 2015, com esse gol de Fernando Praz, deu Palmeiras 3 vezes campeão da Copa do Brasil, em cima do Santos. Em 90, o Flamengo foi campeão. Olha o Flamengo com 3 títulos também na competição. Em 2006, contra o Vasco, no jogo que teve Val de papel expulso, logo no início. Em 2013, deu Corinthians de novo, em cima do Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, não foi isso? Foi. Mas foi o Cruzeiro, não foi na final. Contra quem? Ah, o Brocador, é verdade. Em 89, aí veio os clubes com 4 conquistas. Em 89, o Grêmio. Grêmio campeão em 89. Em 94. Em 97. Na final contra o Flamengo. E em 2001. Cruzeiro, também 4 conquistas. 93. Cruzeiro e Grêmio são as equipes que mais conquistaram. 96. Cruzeiro e o Grêmio, rapaz. São os times que mais conquistaram títulos da Copa do Brasil, que começa nesta quarta-feira. Em 2000. Aí toda a comemoração. E em 2003. São os detalhes da Copa do Brasil. E aí o troféu Copa do Brasil que começa nesta quarta-feira, com muitos jogos sendo realizados, e você não vai perder um detalhe sequer amanhã aqui no Canal Esportes. Aí os campeões da Copa do Brasil. Dar sequência aqui ao programa, trazendo mais detalhes. Olha, nesta quarta-feira nós teremos a abertura da Copa do Brasil, né? Nós teremos jogos sendo realizados, e aqui eu estou buscando essas partidas que serão realizadas já hoje, para que a gente possa deixar você bem informado. Nós teremos o Genos, né, jogando contra o ABC, primeiro jogo entre as equipes. Também nesta quarta-feira, a Linense joga contra o Botafogo da Paraíba. Hoje nós teremos ainda o Rio Branco contra o Santa Cruz, o Paranavaí contra o Londrina. São muitos os jogos, né, nesta quarta-feira da Copa do Brasil, e nós vamos deixar você aqui sempre atualizados, tá? Na terça-feira, dia 12 de abril, nós teremos mais jogos, teremos alguns jogos para o dia 20. Mas hoje nós teremos Flamengo e Confiança no Batistão, 9h45, no Batistão em Aracaju, né? Acabou sendo aí o jogo de destaque desta quarta-feira pela Copa do Brasil, tá certo? Vamos dar sequência ao programa. Pode passar, meu Felipe, é isso, material. Pode passar. O Flamengo foi recebido com festa em Aracaju, torcida do Sergipe, torcida do Confiança. Os nordestinos que torcem pelo Flamengo acabaram lotando o aeroporto de Aracaju para receber o Flamengo. Vamos ver. Isso aqui é Flamengo! Essa recepção aqui, mais de 500 torcedores. Maravilhosa, a torcida do Flamengo é diferente. É sempre bom jogar com a torcida apoiando a gente e nessa força que a gente está dando. Seria importante eliminar o jogo de volta, né? Ganhar por 2 gols de diferença. Seria, com certeza, mas a gente sabe que vai ser jogo fácil. O momento é para ganhar, claro, e ganhando com a classificação vai ser melhor ainda. Copa do Brasil é legal, né? É boa, é boa. Vamos estrear com o pé direito aí, se Deus quiser. Esse é o Jorge, jogador do Flamengo, falando de todo esse calor, né? O Cícero Melo disse que foi 500, mas na verdade os números que acabaram sendo contabilizados eram de que 1.000 torcedores do Flamengo marcaram presença no aeroporto para recepcionar a equipe. E na CBF, o Comitê de Reforma se reuniu pela segunda vez. Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção, falou a respeito dos propósitos desta segunda reunião do Comitê de Reformas criado pela CBF.
importante é que as pessoas estão aqui com o espírito desprendido. Ninguém está aqui com outros interesses a não ser a servir o futebol brasileiro, tentar ajudar nessa formulação, nessa nova cara do futebol. Tem gente que entende do lado social, tem gente que entende do lado de licenciamento, tem gente que entende do lado de marketing, da reforma do estatuto. Então, são advogados, são pessoas ligadas, e tem gente que está mais ligada à parte técnica, à parte tática, à parte de formação dos jogadores. Então, eu acho que esses grupos estão interligados para fazer uma formatação geral. Coisa mais importante, a hora que você tiver um calendário organizado, que atenda os interesses do clube, no lado financeiro, técnico, político, você chega numa solução ideal. Acho que o grande ponto dessa reunião nossa, desse reencontro, foi a formação dos grupos de trabalho, o grupo de trabalho do calendário, os nomes que foram escolhidos, o grupo de trabalho do futebol feminino, as definições, o grupo de trabalho de licenciamento, né, o grupo de trabalho que está sendo analisado o Código de Ética e o Estatuto da instituição. Acho que isso é importante. E a criação de um novo grupo de trabalho, que eu particularmente gostei muito, que é o grupo de trabalho social. Eu acredito que o futebol é um agente transformador e a CBF agora preocupada também com o social é um grande diferencial. E isso partindo do Comitê de Reformas, né? E aproveito a oportunidade para convidar a todos que estão acompanhando a gente. Se você está interessado em falar sobre o Código de Ética, deixa a sua opinião para o Código de Ética. Se quer falar sobre licenciamento, vá lá, deixa a sua sugestão sobre licenciamento. Se quer falar um pouquinho sobre o Estatuto da instituição, não concorda com algum tema, com algum item, vá lá, coloca a sua sugestão e, por que não, a sua ideia, a sua sugestão pode fazer parte do plano de ação deste comitê. Tá aí, feita a convocação, então, né? É importante esse contato e essa abertura. Resta saber se sua sugestão, eu sei que tem muitas coisas que não podem ser levadas ao pé da letra, mas resta saber se sua sugestão vai ser muito bem recebida para a melhoria de uma competição, para a melhoria dessa estrutura que é hoje o futebol brasileiro. Libertadores da América, nós tivemos jogos ontem também pela competição. Nós vamos dar uma olhada em um dos duelos, até porque nós tivemos muitas partidas, pelo menos 3 jogos sendo realizados. E aí, no grupo 8, que é o grupo do Corinthians, teve o jogo que interessa muito, né? O Corinthians que não jogou, mas teve essa partida que foi realizada ontem entre Santa Fé e Cobressal. Vamos dar uma olhada nos gols dessa vitória do Santa Fé. Eiras refugou, agora sim ele bateu, mandou por baixo, bateu e bateu mal. Olha a volta, o rebote no canto, toca a música, é gol do Santa Fé. Explode de emoção a E você vai acompanhando aí esses gols da vitória do Santa Fé pelo placar de 3-0, imagens da Fox Sports, que detém os direitos de transmissão da Libertadores. Você viu que o cruzamento veio do lado esquerdo, e aí o primeiro gol da partida, primeiro dos 3 da vitória do Santa Fé da Colômbia, que com o resultado ficou aí na primeira colocação do grupo pelo índice, né, de aproveitamento, tem 7 pontos, o Cerro Porteño tem 7 e o Corinthians perdeu uma posição com esse resultado, acabou caindo para terceiro lugar. Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo a cumprir, joga justamente nesta quarta-feira às 9h45 contra o Cerro Porteño. Né? O jogo será realizado na Arena Corinthians ou no estádio Itaquerão. Esse daí é o segundo gol do Santa Fé, em cima do Cobressal. E o Corinthians, que é o brasileiro desse grupo, joga hoje à noite contra o Cerro Porteño aqui no Brasil. Mais uma vez aí o segundo gol do Santa Fé. O jogo foi realizado ontem na Colômbia. Time encardido esse Santa Fé, viu? Jogar contra o Santa Fé é sempre um problema, rapaz. Aí a bola trabalhada e o belo chute de fora da área, rasteirinho, sem chance de defesa para o goleiro do Cobressal. Cobressal que ainda não venceu ninguém, segue sem pontuar. 4 jogos, 4 derrotas até aqui. E aí o terceiro gol, o gol que fechou a conta. Placar final, Santa Fé 3-0 para o Cobressal. Tivemos um outro jogo ontem, esse válido pelo grupo 6. O Grêmio jogou na Argentina contra o San Lorenzo, do Papa Francisco, time do Papa, né, rapaz? E conquistou um empate na raça, viu? Que raça do Grêmio. Vamos ver.
Aí o primeiro gol da partida surgiu nesse pênalti. Pênalti claro, né? Apesar da cambalhota que o jogador do São Lourenço deu no ar, mas foi pênalti. Estava dentro da área, o contato de fato aconteceu. Jogadores do Grêmio ali reclamando bastante do árbitro, da marcação. Observa que ele estava dentro da área, né? Deu o corte para dentro e aí faltou freio na marcação. Foi pênalti, claro, não tem nem o que reclamar. Não tem nem o que discutir. Né? Não tem nem o que discutir, foi pênalti. Aí para a cobrança, São Lourenço 1-0. Logo no início do jogo, né? Se observa lá no marcador, 4 minutos de jogo, São Lourenço já fazia 1-0. Não estava nem para esquentar o time ainda, né? Não deu nem para esquentar as duas equipes. Ortigosa, ex-Botafogo, fez 1-0. Nestor Ortigosa. Mais uma vez a cobrança. Perna direita da bola. E o Grêmio no finalzinho, já aos 44, perto dos 45, conseguiu o gol de empate depois dessa bola chorada, trabalhada. Mas valeu a tentativa, valeu a raça do Grêmio, que conquistou esse empate. Os torcedores do São Lourenço indo à loucura, garrafa voando ali. Eita, meu Deus do céu. E olha aí a comemoração dos jogadores do Grêmio. Depois desse gol de empate, marcado por Luan, né? Foi o Luan que marcou. Vai estar aqui com a seleção olímpica em Maceió. Foi o Luan, não, foi o Lincoln, né? Sei que tinha sido o Luan, porque o Luan vai estar aqui com a seleção olímpica do Brasil, dia 27, contra a África do Sul. Tá aí. Belo gol, Grêmio conquistando esse empate e o Grêmio assumindo a segunda colocação do grupo. Para a gente encerrar o Canal Esportes, vamos falar de Campeonato Alagoano, né? Trazendo, claro, as informações do nosso futebol. Lembrando que hoje à noite nós teremos Campeonato Alagoano rodada, né? De número 10 da competição, a última rodada da fase de classificação. E um assunto a ser comemorado a respeito do Campeonato Alagoano é o fato da decisão tomada pela CBF ontem, que definiu a condição dos clubes que representam os estados para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Alagoas, que só tinha uma vaga, acabou sendo contemplada pelo índice que conquistou em termos de pontos junto à própria Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Alagoana de Futebol, no ranking das federações, divulgado pela CBF, ocupa hoje a 12ª colocação. Tem quase 10 mil pontos, 9 mil e alguma coisa, né? Com isso, acabou sendo também contemplada no sentido de ter mais um representante na Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui no Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte também teve direito a mais um representante na competição e o Ceará também. O estado do Pará foi o 4º estado a conquistar esse direito de ter 2 representantes e São Paulo, que tinha apenas 2 representantes na Série D, passará a ter 4, porque é a federação que possui uma maior pontuação até aqui neste ranking de federações que a CBF divulgou. Com isso, cresce a possibilidade do CSA, já que tem CSA, Coruripe, Murici e Santa Rita. Essas 4 equipes passam agora a lutar por 2 vagas para representar Alagoas no segundo semestre na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem aspectos positivos, e eu digo que muitos aspectos positivos disso. Primeiro, que vai dar uma oportunidade de movimentar mesmo uma equipe a mais no segundo semestre, ou seja, ao invés do clube fechar as portas depois do Campeonato Alagoano, vai ter mais uma equipe para ser montada para a disputa de uma Série D. Isso significa geração de emprego, isso significa movimentar o mercado de cada cidade e isso significa também uma possibilidade de se manter com o calendário o clube e ter suas próprias receitas ampliadas. Agora, é preciso também falar de aspectos que precisam ser reavaliados nos moldes atuais da Série D. Primeiro, a questão do apoio para os clubes, que a CBF tem condições de dar um apoio maior para os clubes participantes.
como estadia, hospedagem, situações que acabam envolvendo aí como necessidade para a participação de grandes competições e de clubes em grandes competições, e isso é muito importante para o futebol. Então, para o CSA, aumenta essa possibilidade, já que o investimento foi feito nesse sentido pela diretoria, já que a equipe tem agora mais uma vaga para poder conquistar para ser o representante de Alagoas na Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF comemorou a decisão, se posicionou a respeito desse assunto, mas acredito que pela classificação geral do Campeonato Alagoano é que deve ser definido essa segunda vaga, né? Quem será o dono dessa segunda vaga. Um exemplo, CSA faz a final do Campeonato Alagoano contra o Santa Rita, que pode acontecer, ou contra o Cururipe, ou contra o Murici. Independente de quem seja o campeão, os dois já terão direito da vaga de ser os representantes de Alagoas da Série D. Fato. A situação, se for diferente, se o CSA chegar à final, for campeão, é o dono da vaga. E a segunda vaga vai ficar para o segundo colocado, ou para o terceiro, ou para o quarto na classificação geral do Campeonato Alagoano. Isso é o que deve ser feito como critério pela federação, que foi a contemplada, não pode dar essa vaga como que manda o Estatuto do Torcedor, seus critérios técnicos, e ela pode estabelecer como critério técnico a classificação do Campeonato Alagoano, tá certo? Não pode só chegar assim e dizer, eu quero que fulano vá, então eu vou dar essa vaga, não é assim, tem que ter critério, e os critérios técnicos são estabelecidos pelo ranking do Campeonato Alagoano. Em relação ao CRB, joga hoje à noite contra o CSE, na cidade de Palmeiras dos Índios, um time muito modificado pelo técnico Mazola Júnior, e amanhã nós vamos repercutir tudo desta rodada de número 10 do Campeonato Alagoano. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Está chegando Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro amanhã, se Deus quiser. Eu te espero a partir das 8. Grande abraço, ótimo dia para você.